Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Cícero Silveira aqui do canal Matemática Sem Cole. Nessa aula eu quero continuar falando com você sobre função do segundo grau, representação gráfica, como é que você coloca no gráfico lá essa parábola, essa curva chamada parábola. Nós já sabemos, né, que essa curva aí ela toca o eixo X, né, em uma vez, duas vezes ou não toca, tanto para cima como para baixo. Então essa curva aqui desse desenho de capa é o que nós vamos tentando fazer com você para você compreender melhor, tá bom? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seu comentário, é importante eu te ouvir para saber onde é que eu tenho que melhorar cada vez mais a explicação para você, tá? Olha só, representação gráfica dessa função, então nós vamos na caça aí de 4 pontos, A, B, C, V. Os pontos A e o ponto B serão os pontos que nós vamos tentar descobrir se ele toca ou não o eixo X. E como o f de x aqui representa o y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, porque assim, o y vai ser calculado em função de x, então f de x é uma maneira chique aí de revestir o y, tá? Então, quando você coloca aqui o y igual a zero, porque todo ponto, né, tem o x e o y, então você coloca y igual a zero, você está transformando esta função em uma equação. E a equação nós temos que fazer as pazes com Bhaskara, né? Então vamos lá, primeiro, fórmula de Bhaskara, tem uma aula especial que eu fiz para vocês aí, como é que chegou a fórmula do Bhaskara, tá bom? Então, coeficiente A está ao lado, é o termo aqui, ó, o coeficiente ao lado do termo que deixa ao quadrado é 1, o B menos 6, tá bom? Faz com calma, e o C 5. É só prestar atenção aqui. Delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o B? Menos 6. Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o 5. Só substituir. Cuidado agora aqui, tá? Por que cuidado, professor? Vocês sempre erram aqui, ó. Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Menos vezes menos mais, 6 vezes 6, 36. E aqui é uma multiplicação. Como só tem um menos aqui, 4 vezes 5, 20. Pronto. E agora aqui, ó, não tem regrinha. Tenho 36, gasto 20, sobra 16. Então, delta é 16. E a raiz quadrada de 16 é 4, o positivo, mas também nós vimos que tem um menos 4 negativo, que menos 4 vezes menos 4 também é 16. É que a gente só usa aqui essa função aqui. Então, parte B do Bhaskara. O x é igual ao oposto do b. Cuidado com esse sinal aqui, certo? Se é menos, aqui o menos 6 fica mais 6. Mais ou menos a raiz do delta, 4, dividido por 2 vezes 1. O A é 1, 2 vezes 1, 2, certo? E aí, nós vamos fazer dois cálculos, combinado? Então, via de regra aqui, a gente tenta deixar o x1 menor, então 6 menos 4 dividido por 2. E o x2, o maior resultado, 6 mais 4 por 2. Então, olha que legal, vamos ver? 6 menos 4, 2. 2 por 2, aqui dá 2, né? 2 por 2 dá 1. E aqui, ó, o x2 vai ser assim, ó, 6 mais 4, 10, 10 por 2, 5. Então, o ponto A, 1 e 0, o ponto B, 5 e 0. Então, o delta deu igual a 16. Não pode esquecer isso aqui, vamos anotar aqui na próxima aqui. Por quê? O delta é 16, correto? Olha só que legal, o delta deu 16. O ponto A deu 1 e 0 e o ponto B deu aqui, ó, 5 e 0, correto? Tá. E agora? Agora nós vamos atrás do ponto C e do ponto V. Nós já sabemos que esse gráfico, então, ele vai tocar o eixo X, ó, no ponto A e no ponto B. O ponto C é o ponto que vai amarrar aqui no eixo Y. E quando vai amarrar o eixo Y, peraí, então o que nós temos que fazer? Se vai amarrar o eixo Y, o X é 0. Na primeira parte, nós trocamos o Y por 0. Agora vamos trocar o X por 0. Trocar o X por 0 é você colocar 0 aqui, ó, e 0 aqui. Que então é o valor numérico. Qual é o valor do y quando o x for 0? Bom, 0 ao quadrado menos 6 vezes 0
mais 5. Então essa parte aqui é nula, dá zero. Então o valor do y quando o x for zero é 5. Será sempre o coeficiente c. Então é 0 e 5. E aí vem o detalhe importante agora. Por que é importante você entender que para calcular o x do vértice é só você pegar o oposto do b sobre 2a e o y, o oposto de delta por 4a, para você não ter esse trabalho todo que tinha antes de descobrir essa fórmula. Porque olha só, quem é o x do vértice? É só você pegar, como ele está aqui no meio, é só você pegar a média aritmética aqui, ó. 1 mais 5, 6. 6 divide por 2 dá 3. Então o x do vértice é 3. E aí você tem que calcular agora o y do vértice, trocar o x por 3. Olha o trabalho todo. Então 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5. Então o valor do y quando o x for 3 é 9, menos 3 vezes 3 dá menos 18, mais 5. E aí ó, o f de 3 é igual. Então vai ficar assim, ó, 9 mais 5, 14, menos 18 mais 14 dá menos 4. Pronto. Simples, é trabalhoso, mas é simples também. Mas se você pegar aqui, ó, quem é o x do vértice? Pega o oposto do b por 2a. Se o b é 6, desculpa, se o b é menos 6, então é 6. 6 por 2, 3. É bem mais rápido, olha só. E o y do vértice é só você pegar o oposto do delta. O delta é 16, ó, menos 16 por 4. Então o y do vértice vai ser menos 4, que está aqui embaixo. Então, é 3 e menos 4, certo? Então, nós temos aqui o ponto A, 1 e 0, o ponto B, 5 e 0, o ponto C, 0 e 5 e o ponto V, 3 e menos 4. Então, o ponto V aqui, ó, 3 e menos 4, 0 e 5, e aqui vai ser 1 e 5, 5 e 0. Vamos colocar esses pontos no gráfico como nós aprendemos, tá? Então, 3 menos 4, você vai aqui para a direita, né? Você sai aqui do zero, vai para a direita e desce até o menos 4. Então, 3 e menos 4 é esse ponto aqui, ó. 3, ó. E menos 4. Tá. 0 e 5, você vai no eixo X aqui no 5, ó. Então, 1 e 0, você vai para a direita e para em cima do 1. 5 e 0, você vai para a direita e para aqui em cima do 5, tá legal? Bom, e aí agora você vai fazer o gráfico, a parábola, tá bom? Vamos pegar aqui, aumentar aqui a espessura aqui da minha caneta. Opa, peraí só um minutinho só, para a gente fazer esse gráfico aqui, opções de caneta. Peraí só, deixa eu pegar aqui a opção de caneta legalzinho. Ó, se eu pegar aqui esse marca-texto para a gente fazer esse gráfico bonitinho aí, tá bom? Então o gráfico ele vem aqui de cima, ó, passa aqui no 1, vai descer e vai subir. Tá bom aí, ó, vai fazendo assim para você treinar, tá legal? Então observe que construção de gráficos não é complicado desde que você entenda que você vai ter que usar o delta, separar bonitinho com atenção e é sempre essas curvas aí, tá legal? Então nada novo aí que você, professor, eu acredito em você, sei que você vai se concentrar tudo bonitinho, fazer passo a passo, basta você saber resolver o Bhaskara e uma continuação daquelas equações que você aprendeu e nós vamos resolver vários probleminhas depois, tá legal? Bons estudos, até a próxima aula, tchau!